Olá, tudo bem, preparadores e sobrevivencialistas? Hoje estamos aqui fazendo o nosso quarto vídeo da série E Se. Hoje nós começamos uma nova fase, onde nós estaremos falando dos eventos em si. E hoje nós vamos estar falando e se acontecer uma guerra. Mas nós iremos limitar esta guerra a uma guerra convencional, ou seja, dando tiros de um lado para o outro. Mas antes de analisarmos a guerra, eu quero revisar alguns pontos importantes. Primeiro, caso evadir ou ficar no castelo, em uma guerra, especificamente, se evadir o mais rápido possível, de preferência ir para outro país, pois se você está principalmente na área de conflito, não tem outra saída, não tem preparação que você consiga sobreviver a uma área de conflito. BOB, esquece. Aqui é pegar o dinheiro, as malas e realmente fugir com o que puder. Os ricos, milionários, já estarão longe no momento do conflito. Possibilidade aqui no Brasil. A verdade é que aqui no nosso país é quase zero a possibilidade de nós termos uma guerra. Mas nós teremos graves consequências se ocorrer uma G mundial, como já estamos sofrendo com as guerras em curso. Quais serão os principais problemas? Desembarque de terroristas, ataques de bandeiras falsas, derrubar a internet, não chegar produtos pelas fronteiras, desabastecimento geral, combustível, comida e outros manufaturados, pois hoje o nosso país é muito dependente de manufaturados, equipamentos. Baixíssimo poder bélico brasileiro com armamento muito ultrapassado. Sim, nós temos equipamentos modernos, certo? Alguns sendo produzidos no Brasil, mas a maioria deles vão para o exterior. O pessoal de verde, azul e outras cores totalmente despreparado para as guerras atuais. Mas qual é a grande vantagem do Brasil? A grande vantagem do nosso país é que nós estamos longe das grandes áreas de conflito. E somos um país relativamente estratégico para todos os outros países. Então, nós possivelmente sofreremos, mas não teremos consequências diretas, pelo menos não aqui dentro do nosso país. A verdade é que a guerra sempre existiu na humanidade, pelos mais diversos motivos. Hoje em dia, nós podemos analisar que tem guerra e guerra. Nem todas elas são iguais. Possivelmente, uma terceira G mundial ocorrerá em breve, pois temos muitos sinais sendo passados na atualidade, como a guerra na Rússia e Ucrânia, faixa de Gaza, Israel, Ásia, China, Estados Unidos, OTAN e tantas outras informações sendo passadas para nós. É bastante importante ficarmos atentos aos sinais. Infelizmente, analisando mais profundamente, uma G na atualidade, falando só dos meios convencionais, que é o que provavelmente irá ocorrer, será somente para redução populacional. E isso é um fato que você precisa levar em conta. Olhem só, Rússia, Ucrânia, faixa de Gaza, Israel, apesar de perdas ocorridas aí no fronte de batalha, mas esses países continuam vivendo normalmente. Rússia está com a economia normal, Ucrânia continua exportando grãos, faixa de Gaza um pouco mais terrível, mas Israel continua normal. Apesar do estado de guerra, os países continuam vivendo normalmente, porém
com segurança reforçada. Mas guerra é guerra. O que fazer? Nada. Infelizmente não podemos fazer nada se estivermos em uma zona de conflito. O jeito é obedecer ordens, se proteger como der. As nossas preparações não são para esse tipo de evento. Fique claro, você poderá ficar em casa, ter comida, mas a hora que o conflito bater à sua porta, não tem o que você possa fazer inicialmente. Bem, nos Estados Unidos, eles estão um pouco mais preparados, pois têm ferramentas profissionais à sua disposição. Vocês já sabem o que eu quero dizer. Mas, mesmo assim, a população não estará preparada. Bem, uma G nuclear. Estaremos falando em um vídeo específico sobre a explosão de uma bomba nuclear. Mas, falando de uma G nuclear, eu acredito que seja bem mais difícil de ocorrer, em minha opinião. Só tem um que realmente apertaria o botão, e é o da K-Norte. Vocês sabem quem é. Os outros podem até lançar uma bomba tática, mas com efeito muito menor, mas muito perigoso para a humanidade, pois não se sabe a reação do outro lado. Mas sobre a explosão nuclear, bom, isso nós vamos falar em outro vídeo, como já comentei. A verdade, veja só, as reais fases que uma G mundial pode levar é: primeiro, a guerra convencional. Provavelmente é aqui que ficaremos se ocorrer. Serão perdas de pessoas. Possivelmente esse seja o objetivo principal. Nada mais. No máximo, uma bomba nuclear tática em um país menor e pronto. No máximo, um revide em uma região pouco povoada. Esta é a maior probabilidade. Mas iremos fazer um vídeo com as outras guerras que aí sim serão mais terríveis, que serão as guerras tecnológicas, que é, na minha opinião, o maior perigo na atualidade, e também falaremos mais de uma explosão nuclear num próximo vídeo também, que este é o objetivo desta série, preparar vocês para estes eventos catastróficos. Poderia ter ainda uma guerra biológica, mas aí as questões serão realmente terríveis para toda a população mundial. De novo, o objetivo das guerras. A guerra biológica é um dos maiores riscos para a humanidade e realmente não conseguimos saber o que irá acarretar. O risco aumenta em perdas se tiver 1 ou 2 ataques biológicos, mas nós não iremos ficar sabendo. A verdade é que a humanidade, desde o início dos tempos, as guerras eram por conquistas ou pelo poder, como podemos ver nas cruzadas, conquistas do Império Romano, os vikings, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas, e agora? As guerras locais, entre aspas, são entendíveis, até porque o ódio está arraigado em algumas culturas. Mas, hoje, falar em guerras no sentido moderno, no mundo moderno, não faz mais sentido. Reflita você mesmo. Faz sentido? 3 grandes problemas das guerras modernas. Primeiro, apesar das armas modernas, drones, robôs, mandam pessoas despreparadas para os frontes de batalha. Essa é uma verdade. Segundo, hoje vemos terrorismo na Europa, um pouco ali na Ásia, Israel, Palestina, Irã, mas o grande problema será
quando as células que estão implantadas nos Estados Unidos começarem a agir. Aí nós iremos ver realmente uma guerra grande. Terceiro, com uma G mundial, todo mundo irá sofrer, mas os pobres sofrerão mais. Então, quais são os reais motivos de se falar em uma guerra mundial? A verdade é que se você está em uma região de conflito, não tem o que se fazer. É lutar ou morrer, ou virar refugiado em outro país. Infelizmente, nós não estamos preparados para vivenciarmos uma guerra de grande monta. As guerras hoje não fazem sentido para a grande maioria da população mundial. Como já coloquei, as guerras de hoje não fazem sentido para a grande maioria da população mundial. Não tem o porquê estarmos em guerra, pois a possibilidade de extermínio já existente é muito grande. Logo, guerra nos modos tradicionais é simplesmente para realmente haver uma redução populacional. Por nossa sorte aqui no Brasil, nós temos muito pouca probabilidade de que nos envolvamos ou sejamos atingidos por uma guerra realmente de fato aqui no nosso território. Mas se ocorrer, o que nós podemos fazer? A verdade é que nós não temos como fazer nada. É só você olhar os conflitos na Rússia, em Israel. Apesar do aumento da segurança, do risco de um evento ou outro no país, mas são muito pouco a população em geral atingida. Isso é importante que você entenda. Está em guerra. Sim, há destruição, há mísseis para todos os lados, que são os principais problemas, certo? Mas a população em geral, ela continua no seu trabalho normal, na sua vida normal. Isso é bastante importante. Mas você está diretamente na área de conflito, certo? Então você tem que ver quais são os motivos estratégicos da área de conflito. E geralmente você vai ver, são grandes cidades, são próximo a estações de energia elétrica, dentro de áreas táticas, estratégicas, que realmente pode acarretar um dano maior para toda a população. Então você precisa ficar muito atento ao que está ocorrendo. E se você estiver na área de conflito, aí sim, infelizmente, o que você pode fazer é realmente ficar em sua casa para você minimizar os efeitos ou, de preferência, ajuntar tudo, ajuntar o dinheiro que você tem, as joias que você tem e cair fora, certo? Porque não tem o que fazer, pois em um meio de uma guerra, com certeza as balas poderão lhe atingir. Então você tem que realmente proteger o que é importante para você. Se você ver, é o que ocorreu realmente na Ucrânia, certo? As pessoas que tiveram condições se debandaram para as fronteiras e fugiram para outros países, mas lá são refugiados. Se tem dinheiro, sobrevivem. Se não tem, vão para um acampamento de refugiados. É o que se pode fazer. Mas no nosso país, diferentemente da Ucrânia ou dos países europeus, nós somos quase um continente, nós somos muito grande. Ou seja, realmente a situação se ocorrer em determinados locais, certo? Tipo uma grande cidade, aí será uma outra realidade, pois nós temos realmente muito espaço, muita fronteira para nós nos locomovermos dentro do nosso país. Novamente afirmo, uma guerra aqui nesse nosso país é quase impossível de ocorrer.
se não, dá para se dizer, inviável até. Por quê? Porque nós temos uma vastidão de terrenos realmente aí com pouca situação de elementos estratégicos para a guerra. Então, realmente será difícil ocorrer uma guerra no nosso país. Tanto que aqui você não vê preparações para o motivo guerra. Você vê preparações para tudo quanto é tipo de coisa, de fatos, certo? Às vezes até mirabolantes, como invasão zumbi, coisa assim, mas para a guerra são poucas as pessoas que estão preocupadas com isso. Tanto que, se você ver, nem o nosso exército está preocupado com a questão de ocorrência de uma guerra. Agora sim, teve que mandar alguns blindados, alguns equipamentos lá para o Amapá, mas por causa dos outros países. Então, realmente, nós precisamos estar bastante atentos, pois o nosso risco é mínimo. Sei que este vídeo, ele fugiu um pouco da narrativa geral do objetivo e se ocorrer. A verdade é que, e se ocorrer uma guerra, o nosso país, Brasil, possivelmente poderá estar envolvido indiretamente, mas não nos afetará dentro do território brasileiro. E esta é uma realidade que você precisa estar ciente, certo? Dificilmente nós seremos abarcados em uma guerra tradicional. E esse é o ponto principal. No próximo vídeo estaremos ainda falando sobre guerras, mas agora nós estaremos falando de uma explosão nuclear. O que nós poderemos estar fazendo se ocorrer realmente uma explosão nuclear de grande monta na região próximo a onde a gente vive, certo? Agora nós vamos realmente para... Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. É importante você saber como nós poderemos ser influenciados pela guerra. E como você viu, realmente o Brasil é privilegiado nessa área. Valeu! Seja um sobrevivente.